A sua Bíblia, você abra aí Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Nós vamos falar aqui um pouquinho desse texto e certamente Deus vai falar com você em nome de Jesus. Gênesis 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2 até o 3. Amém? Não durmam, hein, com esse barulhinho, ar-condicionado ligado, por favor. Mas eu não vou demorar muito não, quero só compartilhar com vocês aqui, tá bom? Diz assim o texto sagrado, vai ser projetado lá atrás também, né? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Só até aí. Então o nosso tema, meus irmãos, e aqui é muito gostoso a gente falar para homem, né? É esse tema aqui, ó, abençoados e abençoadores. Eu quero começar aqui a nossa reflexão fazendo uma pergunta para você não precisa responder para mim, e nem para a pessoa que está ao seu lado, responda para você mesmo. Você se considera uma pessoa abençoada? Quem que se considera uma pessoa abençoada? Você fala assim, eu sou uma pessoa abençoada. Você se considera um homem abençoado? Amém? Que bom. Você quer continuar ou quer se tornar uma pessoa, um homem abençoado? Eu quero continuar e quero me tornar todos os dias da minha vida um homem abençoado. Agora pare e pense para você ver como que Deus tem abençoado a sua vida. Primeira coisa, você escapou de uma pandemia, era para você não estar aqui. Não sei se você perdeu amigos, se você perdeu parentes, familiares na pandemia, mas Deus te preservou em vida, você passou uma pandemia. Por que será que você escapou de uma pandemia? Porque Deus tem propósito na sua vida. Pense como que Deus tem abençoado a sua família, pensa como que Deus tem abençoado você, como que Deus tem abençoado o seu trabalho, o seu emprego, os empreendimentos das suas mãos, as suas finanças. Nós estamos passando, né? Embora está claro para todo mundo ver, nós estamos passando um tempo de recessão econômica. Embora os governos dizem que não, né? Mas só quem vai no mercado, né, Lucas, sabe o que é. O Lucas, por exemplo, quando ele era criança, adolescente, ele ia no mercado com 10ão, Lucas. Você trazia, o que você trazia com 10ão? No bolso. Bolacha, pão, coca, 2 Kinder Ovo, house, bala. Hoje, o Lucas vai com o mesmo 10ão no mercado, não traz nada, porque é segurança andando atrás dele, é câmera para tudo quanto é lado, não tem jeito, né, Lucas? Tem jeito de pegar nada, né? Tem jeito. Então ele vai e volta com o mesmo 10ão no bolso. Não tem jeito de encher a sacola. Então pare e pense para você ver como que Deus tem abençoado as tuas finanças. Deus tem abençoado as suas finanças. Tem ou não tem? Tem provido. Tem faltado nada na sua casa. Deus tem abençoado o seu casamento para você que é casado. Quem não é casado? Quem que não é casado aqui? Dani, lá atrás, levanta a mão, Dani. Levanta a mão, fica com a mão levantada, quem não é casado. Vão lá em Cornélio que vou arrumar uma véia para vocês lá que vocês vão ver. O que mais tem lá em Cornélio são as véias querendo casar. Mas são novinhas, 80, 70 anos, por aí, né? Mas pensa como que Deus tem abençoado o teu casamento, os teus filhos. Abençoado e engrandecido, como diz o texto sagrado. Deus tem abençoado a sua vida e tem engrandecido o teu nome. Agora, você já se perguntou por quê? Por que Deus tem te abençoado? Por que Deus tem dado graça? Por que Deus tem aberto as portas para você? Por que Deus tem provido? Por que Deus tem prosperado a sua vida? Sabe por que Deus faz isso na nossa vida? Para que nós, eu e você, nos tornemos a própria bênção. Nos tornemos a própria bênção. Por quê? Porque se nós tornarmos a própria bênção, reconhecendo que tudo veio de Deus e nós nos tornarmos a própria bênção, o nome do Senhor vai ser exaltado, o nome do Senhor vai ser glorificado,
haverá testemunhos de quem não conhece Jesus, até das pessoas que conhecem a Jesus, vão testemunhar da grandeza de Deus na nossa vida, vão olhar para nós e vão ver Jesus em nós, vão ver a graça de Deus em nós, então o nome dele vai ser glorificado. Quer ver uma coisa que eu vou dizer para você? E aí você vai construindo o seu pensamento. Há pessoas que a sua vida, as suas ações, as suas atitudes, é uma bênção, é ou não é? Tudo que ele é, tudo que ele tem, tudo que ele possui, tudo que ele faz é para abençoar. Você conhece gente assim? Quem que tem alguém na sua vida que você fala assim, nossa, fulano é uma bênção na minha vida? Eu estava conversando com o pastor Tiago aqui fora, chegaram aí alguns irmãos, e pelo menos uns 3 ele falou assim, isso aqui é uma bênção, isso aqui é uma bênção na minha vida, isso aqui é uma bênção na nossa igreja. Por quê que as pessoas falam isso? Certamente você tem alguém na sua vida que você fala, nossa, fulano me ajudou, é uma bênção. Aquele fulano, aquela fulana, é uma bênção. Meu vizinho, meu patrão, meu empregado, seja quem for, né? Agora, o problema, sabe qual que é, meus irmãos? É que a maioria só querem ser abençoados, não querem se tornar a própria bênção. Eles só querem para ele. Eles querem ter muito dinheiro, eles querem ter carro novo, eles querem morar bem, eles querem uma empresa boa, eles querem que Deus prospere, que Deus faça, para eles mesmos, mas não para se tornarem, ou não querem se tornar, a bênção que Deus espera que eles sejam. É mais ou menos as filhas da sanguessuga, como diz Provérbios, né? Dá, dá e dá, mas abençoar alguém, essa pessoa tem dificuldade. Agora pare e pense também, por que você acha que Deus te deu tanto? Por que você acha que você chegou aonde você chegou? Por que você acha que Deus tem tido graça e misericórdia para você? Por que você acha que Deus te abençoa? Para que você seja a própria bênção, né? Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer para você, se Deus te abençoar ainda mais, se Deus prosperar você, se Deus entregar nas tuas mãos algo grande, se Deus abrir uma porta de oportunidade para você, que você nunca imaginou que Deus poderia fazer isso na tua vida, se Deus te der uma condição maior, um emprego maior, uma empresa maior, um rendimento maior, umas finanças maiores, para que será que Deus está colocando isso na sua mão? Para que você se torne o quê? A própria bênção. Se você prestou atenção aqui no texto, você vai perceber que este foi o propósito de Deus para Abraão. E o propósito de Deus para Abraão foi muito claro. Olha, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, você vai sair aí da casa do teu pai, no meio da tua parentela, você vai para a terra que eu vou te mostrar, eu vou abençoar você, eu vou engrandecer o teu nome, e como que termina o versículo? Mas você será uma bênção. Não é assim, você vai ser abençoado. No final de tudo isso, quando eu te abençoar, quando eu engrandecer o teu nome, você vai ser a própria bênção. Você tem que se tornar a própria bênção. A própria bênção. E uma demonstração que Abraão foi abençoado, que Abraão se tornou a própria bênção, logo depois que o Senhor falou isso aqui para ele, ele já teve um confronto com o sobrinho Ló. Olha para você ver como que é uma pessoa abençoada, presta atenção. Havia divergência entre os pastores de Abraão e de Ló, chegou a um determinado ponto que não dava mais para conviver. Abraão chegou para o sobrinho e falou assim, escolha o lugar que você quiser ir. Se você quiser ir para lá, eu vou para cá. Se você quiser ir para aquele lado, eu vou para cá. O lado que você escolher, está resolvido. Uma pessoa abençoada é assim. Uma pessoa que é abençoadora, uma pessoa que sabe que ela é abençoada, que Deus está com ela, ele é assim. Não fica brigando por causa de bolacha, não fica brigando por causa disso, daquilo, daquele outro, é meu, ele pegou a minha vaga, pegou a minha oportunidade. Não, ele já é abençoado. Ló, que não é bobo nem nada, falou assim, eu quero ir para lá, que eram as campinas do Jordão. E você sabe o que sobrou para Abraão? O deserto. E ele foi para o deserto. Ele foi.
E no final você vai ver, depois nós vamos ler um texto aqui, o que aconteceu na vida de Abraão. Uma pessoa, meus irmãos, abençoada, abençoadora, tudo que ela faz, nada é forçado. Você pode ver, é espontâneo, é natural. A pessoa que é abençoada e a pessoa que é abençoadora, tudo que ela faz não é um favor que ela está fazendo para os outros, porque ela se tornou a própria bênção. E quando ela faz alguma coisa, se ela tem alguma atitude, se ela dá alguma coisa para alguém, ela não espera nada em troca. Ela não está esperando nada em troca. Eu vou fazer isso para o Lucas, eu estou esperando que ele me faça aquilo. Não, eu vou fazer aqui para o Tiago, porque eu sei que se eu precisar dele... Não, é espontâneo, é natural. A pessoa se sente tão abençoada que tudo que ela faz é natural. Por quê? Porque ela se tornou a própria bênção. Ela é um manancial de bênção que está correndo e abençoando aonde que ela chega, onde que ela vai, né? Ao ponto das pessoas reconhecerem, fulano é uma bênção. Nossa, aquele fulano é uma bênção. Você está falando do fulano de tal? Nossa, aquilo é uma bênção. As pessoas começam a falar a seu respeito, a nosso respeito. Porque, irmãos, preste atenção aqui numa coisa que eu vou dizer para você. Preste atenção, nunca mais se esqueça disso aqui. Ser abençoado é para mim mesmo. Ser abençoado é para mim mesmo. O Senhor me prospera, o Senhor me dá oportunidade, o Senhor entrega coisas grandes nas minhas mãos, o Senhor engrandece o meu nome, o Senhor abre as portas, enfim, o Senhor me prospera, né? Então, ser abençoado é para mim mesmo, ter o nome engrandecido é para mim mesmo, sair do anonimato para se tornar uma pessoa conhecida, um referencial, é para mim mesmo. Agora, ser uma bênção, eu tenho que ser para o outro. Eu não posso ser uma bênção só para mim. Não tem sentido eu ser uma bênção para mim mesmo. Eu olhar para mim e falar assim, nossa, eu sou uma bênção. Nossa, eu sou uma bênção. Eu chegar para o pastor Tiago, para qualquer irmão aqui e falar, eu sou uma bênção. Olha para a minha vida como que eu sou uma bênção. Você pode dizer que você é abençoado, mas se tornar a própria bênção é para os outros. E à medida que você vai se tornando a própria bênção, à medida que você vai abençoando, à medida que você vai espalhando o que Deus tem feito na sua vida, a pessoa vai se tornando mais abençoada ainda. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. Quanto mais você ajuda, mais ajudado você vai se tornando. Quanto mais você rega, mais regado você é. Sabia disso? Projeta aí para mim, irmã, por favor, um texto que eu lembrei, nem está aqui no script. Provérbios 11, 24. Quer ver? Olha aqui, por favor. 11, 24. Vai ser projetado aqui. Ó. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua própria perda. 25. A alma generosa, a pessoa que é abençoadora, né? Engordará, não na gordura aqui do abdômen, né? Vai prosperar. E o que regar também será o quê? Regado. Você quer uma coisa mais clara do que essa? Quando você se torna a própria bênção, quanto mais você abençoa, quanto mais você semeia, quanto mais você rega, mais abençoado você vai ser. O texto diz, e projeta aqui para mim, eu vou mostrar o texto para você ver o que aconteceu com Abraão. Abraão, sem dúvida alguma, depois você pode estudar a história aqui de Abraão. Nós estamos falando do capítulo 12, não é? Do capítulo 12 até o capítulo 24, se passaram anos na vida de Abraão, anos. E nesses anos, ele atendeu certinho a recomendação de Deus. Ele se tornou a própria bênção. E olha para você ver o que aconteceu com Abraão no capítulo 24, irmã, por favor. Olha lá. Era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado a Abraão em tudo.
Dá para você entender isso? Olha, Abraão, você vai sair do meio da tua terra, da tua parentela, você vai sair da casa dos teus pais, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, só que você tem que se tornar a própria bênção. Capítulo 12. Anos se passaram, Abraão se tornou a própria bênção. Agora aqui, ó, o texto está dizendo: era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Em tudo. Então, ser abençoado é para mim mesmo, ser a bênção é para outro, é para as pessoas que nós convivemos. E já que você vai entender melhor uma coisa que eu vou dizer aqui para você ver. Agora, se você se considera uma pessoa, um homem abençoado, será que a bênção não parou em você? Será que a bênção não está parada em você? Você não precisa responder para mim. Será que você não está retendo a bênção? Será que Deus está esperando que você se torne a própria bênção? Será que você não tem tido dificuldade para se tornar um homem abençoador? Para se tornar a própria bênção? Se você quer ser um homem abençoado, ou continuar sendo um homem abençoado, se Deus te abençoar, se Deus te prosperar ainda mais, se Deus colocar coisas maiores na tua mão, se Deus colocar oportunidades, se Deus abrir uma porta para você, se Deus te der uma condição ainda melhor, será que a bênção não vai parar em você? Será que você não vai querer só para você? É mais ou menos aquele ditado: eu quente, meus parentes que se arrebente. Né? Será? Sabe por que algumas pessoas não prosperam, irmãos? Sabe por que algumas pessoas não crescem? Sabe por que algumas pessoas Deus não abre a porta, Deus não dá oportunidade? Porque Deus conhece o coração da pessoa. Deus conhece, Deus sabe, se der para ele não vai ser capaz de semear na vida dos outros. Se Deus fizer na vida dele ou dela, Deus sabe que o coração dele não vai se tornar um coração abençoador de forma espontânea, de forma natural. Aí eu te pergunto, você quer continuar fazendo favor para os outros? Você pode me fazer esse favor? Ao ponto da pessoa ter que pedir para você um favor? Será que você, nós queremos continuar fazendo obrigação por obrigação? Eu vou ter que ir lá ajudar aquele fulano, meu Deus, não aguento mais. Ai, Senhor, não aguento mais. Ou será que você quer continuar fazendo, se tornar a própria bênção? Você estaria disposto a se tornar a própria bênção? Ou será que nós queremos continuar fazendo favor, fazendo as coisas por obrigação? Se você quer se tornar a própria bênção, meu irmão, você precisa pelo menos de 4 coisinhas. Se você quiser anotar, gravar aí alguma coisa, para você não esquecer disso, você precisa pelo menos de 4 coisas, para você se tornar a própria bênção. A primeira dela é propósito. Você tem que ter um propósito com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui pedindo ao Senhor graça, misericórdia, porque eu quero me tornar a própria bênção. Não quando eu enriquecer, não quando eu melhorar, não quando eu tiver mais dinheiro, não quando eu fizer isso, aquilo, aquele outro. Não, a partir de agora é propósito. E propósito você faz com Deus, você não faz com as pessoas. Há muitos anos atrás, quando eu estava começando o meu ministério, 25 anos atrás, eu fiz um propósito com Deus. Eu dobrei o meu joelho no altar e eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: Senhor, a partir de hoje, tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, através do meu ministério ou através da minha vida particular, vai servir para abençoar outras pessoas. Eu vou me tornar a própria bênção. A minha vida nunca mais foi a mesma depois dessa oração, depois desse propósito que eu fiz com Deus. Você teria coragem de fazer um propósito desse? Tudo que Deus colocar nas suas mãos, você vai se tornar a própria bênção. Não é só para você. Você vai se tornar uma pessoa abençoadora. Não no princípio da troca, não no princípio do favor, da obrigação, mas na espontaneidade. Então, a primeira coisa que você tem que ter é propósito. Segunda coisa é uma palavra chamada resolução. Resolução significa decisão firme.
Porque tem gente que só fala da boca para fora. Você tem que trazer isso para dentro de você. É uma decisão firme. Eu vou ser uma bênção. Doa a quem doer. Isso é resolução. A terceira coisinha que você tem que ter é a atitude. E atitude significa prática. Então você tem que colocar isso em prática. Você tem um propósito com Deus, você já decidiu que você vai fazer, que você vai se tornar a própria bênção, mas agora você tem que colocar em prática. Porque não adianta só ficar falando, só ficar prometendo, só ficar fazendo propósito com Deus. Você tem que fazer, você tem que ser a própria bênção. E a quarta coisa é a iniciativa. Você tem que começar. Porque se você não começar, você nunca termina. Abraão não começou sendo a própria bênção? Olha, meu sobrinho, não dá mais para a gente viver junto. Escolha aí o lado que você quer. Eu vou para lá. Beleza, não teve discussão, não teve nada. Já é uma atitude de um abençoador. Então você tem que ter iniciativa para dar o primeiro passo. Porque tem pessoas, meus irmãos, que ele quer ser a bênção, mas ele fica esperando a oportunidade, ele fica esperando a hora certa, a condição perfeita. Não, porque quando Deus me enriquecer, quando eu comprar a casa na praia, quando eu comprar o avião, quando eu tiver um helicóptero, sabe? Não, você começa de onde você já está, se tornando a própria bênção. E quanto mais você vai abençoando, quanto mais você se torna abençoador, mais abençoado você vai sendo. Esse é o princípio lindo, maravilhoso das Escrituras. Então você tem que dar o primeiro passo, não esperar as condições perfeitas. Eclesiastes 4 diz assim, aquele que observa o vento nunca vai plantar, e o que fica olhando para as nuvens nunca vai colher. Lança o teu pão sobre as águas, começa a fazer alguma coisa, porque certamente dentro de pouco tempo você encontrará. Começa, mas eu não tenho nada. Começa a ser a própria bênção, começa a ser você a própria bênção. É que eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de coisa, estou falando você, pessoa, César, se tornar a própria bênção. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, mas o objetivo no final, Abraão, você tem que se tornar a própria bênção. Sê tu uma bênção. Deus não falou para ele assim, você vai ser abençoado. Não, você vai ser a própria bênção. Você vai se tornar a própria bênção. Pastor César, como é que eu me torno, ou onde eu me torno a bênção, a própria bênção? Por exemplo, na vida da tua esposa. Você pode ser uma bênção na vida da sua esposa. Um dia eu estava conversando com uma irmã na igreja, falei para ela assim, minha irmã, a senhora só tem as duas crianças, a Ana e o Kaique? Ela falou, não pastor, eu tenho 3. Eu falei, qual que é o outro que eu não vejo? É o Marcos, o marido dela. Eu tenho 3 crianças dentro de casa. O infeliz, ao invés de me ajudar, ele dá mais trabalho do que os meus filhos. E estava a mulher, se ele aparecesse ali, ela rasgava ele para o meio. Então, meu irmão, você que é casado, você que quer casar, você tem que se tornar a própria bênção na vida da tua esposa. Ao ponto dela falar para as amigas dela, para as irmãs da igreja, meu marido é uma bênção. Meu marido é uma bênção. Não é uma bênção só quando você dá um vestidinho novo, quando você dá um dinheirinho, um cartão de crédito na mão dela, não. Ela reconhece que você é uma bênção. Você não é um peso, você não dá trabalho. Sabe? Eu quero janta, vai fazer. Eu não durmo sem janta. Vai fazer a janta. Não, irmão, não tem janta um dia, não tem problema. Come lá um pão com ovo, um pão, sei lá, uma bolacha, faz alguma coisa. Eu estou exemplificando assim para você ver que hoje, meus irmãos, na minha prática pastoral, o que tem de mulher frustrada, o que tem de mulher cansada, sobrecarregada, e que, olha, eu vou dizer para você, tem mulher que até hoje não largou do marido porque a família está atrás dela, não larga, fica firme, tá? Porque olha, se fosse da vontade dela, ela já tinha partido embora faz hora. Porque a pessoa, ao invés de se tornar uma bênção na vida da esposa, se tornou um peso, uma maldição na vida dela.
Então nós temos como desafios, nós que somos casados, de nos tornar a própria bênção. Seja uma bênção na vida dos seus filhos, uma bênção na vida dos seus filhos. Sorri com eles. Teus filhos estão crescendo rápido. Você tem menina novinha aí, com 8 anos, 9 anos, 5, 3, 2, pegue ela no colo. Daqui a pouco ela vai ser moça. Daqui a pouco teus filhos estão saindo para morar fora, para estudar fora, para trabalhar. Estão casando, a vida passa muito rápido, meus irmãos. Se torne a própria bênção na vida dos seus filhos, ao ponto deles falar para o coleguinha deles: meu pai é uma bênção, de querer estar com você. Seja uma bênção, por exemplo, na vida dos seus pais. Se você tem os seus pais vivos ainda, seja uma bênção na vida deles. Meus irmãos, eu fui pastor numa igreja em Curitiba, lá no bairro do Fazendinha. Tinha um irmão na igreja, que ele chegava na igreja, pastor Tiago, de Mercedes. A mãe dele tinha que pegar ônibus no outro bairro que ela morava. O cara era empresário, poderia colocar um motorista para levar a mãe dele e trazer. O cara tinha dinheiro, mas nunca foi uma bênção na vida da mãe dela, da mãe dele. Um dia eu fui conversar com a mãe dele, conheci a mãe dele numa outra igreja que eu fui ministrar. Ela falou: eu sou mãe do fulano de tal. E eu já sabia mais ou menos da história. Daí eu falei para ela assim: nossa, aí o fulano não traz a senhora, não manda ninguém buscar a senhora? Ela falou: não, filho, eu já sou acostumado. Um filho, honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. Seja uma bênção na vida deles, ao ponto dos teus pais dizer assim: meu filho é uma bênção. Sabe por quê? Porque você pode ter empresa, você pode ter dinheiro, você pode ter um bom estudo, boa profissão, uma boa casa, um bom casamento, bons filhos, bons tudo. Mas se um dia você passar por uma luta, se um dia você passar por uma dificuldade, se um dia tua mulher largar de você, se um dia os teus filhos te abandonarem, se um dia você perder tudo o que você tem materialmente falando, quem vai estar do teu lado é o teu pai e a tua mãe. Disso você pode ter certeza. Então, se torne uma bênção na vida dos teus pais, se torne uma bênção na vida dos seus irmãos, teus irmãos de sangue. Eu tenho duas irmãs e 2 irmãos que moram em Curitiba, e eu sempre falo isso para eles. Falo assim: olha, eu não tenho muito para ajudar vocês, mas o que eu puder, vocês contem comigo. Eu estou com vocês para o que der e vier. São meus irmãos de sangue, e ninguém vai mudar isso. Uma pessoa que é abençoadora, não existe concorrência. Sabe, o irmão compra uma casa, ele vai lá e compra uma maior. O irmão compra um carro, ele fica com inveja. Não, você é uma pessoa abençoadora. Você se tornou uma pessoa abençoadora. Seja uma bênção na vida dos seus irmãos. Seja uma bênção na vida dos seus cunhados, das suas cunhadas. Se torne uma bênção na vida da tua sogra. Hoje o que a gente escuta falar, de piadinha de sogra. Tem genro que não conversa com a sogra, que não gosta do sogro, que é isso, que é aquilo. Sabe por quê? Porque você não se tornou a bênção na vida deles. A bênção que Deus espera que você seja na vida deles. Seja uma bênção na vida dos teus tios, dos teus primos, de toda a tua casa, de toda a tua parentela, para que eles olhem para você e glorifiquem o nome do Senhor, digam assim: poxa, fulano é uma bênção. Para que quando um familiar ousar falar mal de você, eles mesmos saem em defesa de você, sem você precisar mexer uma pena sequer. Seja uma bênção, se torne uma bênção na vida dos teus vizinhos. Será que os teus vizinhos te conhecem? Meus irmãos, a pandemia começou em 2019, não foi? 2020. Em setembro de 2020, eu mudei num condomínio lá em Cornélio, por causa do espaço, por causa da quadra para as crianças, eu tenho 2 filhos. E lá chegando no condomínio, no meio da pandemia, com isso no meu coração, eu tenho que ser uma bênção para esse povo aqui. Sabe o que eu comecei a fazer?
eu assava umas carninhas em casa, fazia uns pratinhos e levava para os vizinhos. São 25 casas dentro do condomínio. Eu levava para todos eles, batia na porta, falava assim: assei uma carne lá em casa, eu vim trazer para vocês. E fui fazendo isso. Às vezes colocava as cadeiras na frente de casa, interfonava, falava: quero vir aqui tomar um café, no meio da pandemia. Nós estamos sentados longe, todo mundo de máscara, mas tem café aqui, alguns iam e tal. Vou resumir a história para você. Das 25 casas, nós temos 9 famílias na igreja, que eu nunca convidei eles para ir na igreja, porque eles perceberam que nós tornamos a própria bênção na vida deles. Numa reunião de condomínio, há pouco tempo atrás, o testemunho de um deles foi o seguinte: antes do pastor mudar para cá, a gente não se conhecia, nós não conversávamos, agora a gente não sai da casa um do outro. Você está entendendo como que uma pessoa que tem isso, eu quero me tornar a própria bênção? No meio da pandemia, eu ajudei a empurrar carro. No meio da pandemia, eu peguei o vizinho lá, sem partido no carro, 6 horas da manhã, coloquei ele dentro do meu carro, no meio da pandemia: vamos lá, vamos atrás de um eletricista, corri a cidade inteira. Eu não fingi que eu não estava vendo, porque um dia eu falei isso para Deus, que eu queria me tornar a própria bênção. Será que os teus vizinhos te conhecem? Você já bateu lá na casa do vizinho para bater um papo com ele, para conversar com ele, para perguntar se está tudo bem? Perguntar o nome dele, o que ele faz? Tem que se tornar a própria bênção. Se tornar a própria bênção na vida dos teus colegas de trabalho, por exemplo. Teus colegas de trabalho, para que quando você sair lá daquela empresa, eles sintam falta de você. Puxa, o fulano saiu, era uma benção. Meu Deus, aquele lugar fica vazio quando você muda de emprego, quando você sai lá da empresa. Não para as pessoas dizerem depois: nossa, foi tarde, graças a Deus estamos livres, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco hoje porque o cidadão saiu da empresa. Não, você tem que se tornar a própria bênção. Se tornar a própria bênção na vida do teu patrão, da sua patroa, porque tem gente que só quer ganhar, ela só quer o direito dela. Eu conheço pessoas, irmãos, que são assim: ela está trabalhando numa empresa, parece que ela torce contra o patrão, não ajuda, sabe? É de lá que ela está ganhando o sustento, é de lá que ela está tirando o dinheiro, é de lá que ela está sustentando a família, mas parece que ela não tem esse entendimento, que se a empresa for bem, ela também vai bem, ela vai ter outras oportunidades. É testado para todo mundo é lado, a avó já morreu umas 250 vezes, já ninguém mais acredita que a avó morreu, não é? Não fica um minuto depois do expediente. Não, você tem que se tornar a própria bênção e fazer eles saberem disso. Olha, eu estou aqui trabalhando com você, com o Senhor, muito obrigado por essa oportunidade e eu vou te ajudar. Nós vamos levantar essa empresa aqui vai crescer para a glória de Deus. Eu quero ser uma bênção aqui dentro dessa empresa. Se torne uma bênção, você que tem funcionário, se torne uma bênção na vida dos seus funcionários. Se torna uma bênção na vida deles, porque tem patrão também que é exatamente assim, só quer o trabalho do cidadão. Não dá um presente, não faz um churrasco, não dá um incentivo, só quer o serviço, só o serviço. Não, você tem que se tornar uma bênção. Estava conversando com uma pessoa semana passada que saiu de uma empresa, trabalhou na empresa há 22 anos. E resolveu agora abrir uma empresa para ele e saiu da empresa. Sabe o que os colegas falam? Coloca no pau, mete na justiça, você vai ganhar um dinheiro, arranca dele, porque 20 e poucos anos você trabalhou lá, o que você ganhou? O que você tem? Sabe, nessa hora aparece um punhado de gente. Sabe qual que foi a resposta desse irmão para essas pessoas? Eu não fazia esperando nada em troca. E outra coisa, o meu patrão foi uma bênção para mim. Eu jamais teria coragem de colocá-lo na justiça, eu seria muito ingrato. Quando morreu o meu filho, de 4 aninhos, esse irmão falando para o outro, quando morreu o meu filho de 4 aninhos,
sabe quem que foi a primeira pessoa que chegou no hospital? O meu patrão. Quando eu passei por dificuldade financeira, sabe quem que estendeu a mão para mim? O meu patrão. Quando eu quase perdi a minha casa, sabe quem que quitou a minha casa? O meu patrão. Sabe quando eu ia para a praia, o carro que você via eu dirigindo não era meu, era do meu patrão. Ele emprestava a casa na praia e o carro para eu ir com a minha família. Eu vou colocar na justiça para quê? Porque nessa hora parece um punhado de gente querendo arrancar o couro do cidadão e ainda esticar na cerca, no sol quente. Porque aquele patrão talvez tenha entendido, eu vou ser uma bênção na vida dos meus funcionários. E conhecendo ele, eu sei que ele é. Ele não é crente, mas é um homem de bem. É um homem que tem um olhar de ser um abençoador. Seja uma bênção na vida dos seus amigos, dos seus conhecidos, até dos desconhecidos. Sabe por quê? Porque quando você se tornar a própria bênção na vida dos seus amigos, conhecidos e desconhecidos aí, eles vão glorificar a Deus, eles vão dar testemunho a teu respeito. Nossa, fulano é uma bênção. Ó, tá vendo aquele cara lá? Que lá é uma bênção. Que lá é uma bênção. E toda vez que a pessoa pronuncia isso, ela está glorificando a Deus. Se torne a própria bênção na igreja. Na igreja. Você sabia que na igreja, meus irmãos, nós temos que ser um para-raio. Para que serve o para-raio? Para receber as burdoadas, não é? Nós temos que estar em defesa da nossa igreja. Mas infelizmente o que a gente vê muito nas igrejas, inclusive lá onde eu sou pastor, não é para-raio, é manda-raio. Tem uns manda-raio. Sabe? O negócio está fervendo, ele coloca mais fogo. O negócio está pegando fogo, ele joga gasolina. O problema surgiu, ao invés dele se colocar numa posição de ajudar a resolver, ele atrapalha. Não, você tem que se tornar a própria bênção. Sabe? As pessoas da igreja, olhando para você, a igreja que você congrega, olhando para você, fala assim: nossa, aquele irmão é uma bênção, hein? Aquele irmão é uma bênção. Nossa, ó, essa família aí é uma bênção. Essa pessoa é uma bênção. Se torne a própria bênção no seu ministério que você trabalha. Se torne a própria bênção na vida do seu líder. Se torne a própria bênção na vida do seu pastor. Quando foi que você semeou? Quando foi a última vez que você semeou alguma coisa na vida do teu pastor? Não estou falando material. Que talvez você viu o pastor Paulo chegando aqui, o pastor Tiago, a pastora Anne, a tua esposa, como que é? A pastora Kate. Talvez com problema, com dificuldade, e você, um abençoador, você chegou perto dele e falou: pastor, não sei o que está acontecendo, mas eu quero fazer uma oração com você, posso? Quero levar vocês hoje para almoçar. Isso é se tornar a própria bênção. Sabe, bater lá na porta, falar assim: olha, vim aqui fazer uma visita para vocês. Quando foi? Se torne uma bênção na vida dos teus irmãos de fé. Essa pessoa que senta do teu lado, que trabalha com você no ministério, que congrega com você na igreja, se torne a própria bênção na vida dela. Alguns anos atrás eu machuquei essa perna aqui esquerda, rasgou o músculo da panturrilha. Eu fiquei 12 dias internado, esperando fazer o ciclo infeccioso, com aquela dor de infecção que você já conhece, talvez conheça. E quando eu saí do hospital, eles tiveram que rasgar a perna, porque não tem como fazer cirurgia, não tem nada. É fazer o ciclo infeccioso e vai lá com o bisturi e faz um corte na perna para vazar toda aquela infecção. E para cicatrização, para você ter uma ideia, para cicatrizar foram 6 meses. Tamanho do corte que fizeram. Que ele vinha fechando de fora, ou melhor, de dentro para fora, né? A cicatrização é assim. Teve um irmão na igreja que eu não pedi nada para ele, eu não reclamei e ninguém falou nada para ele. Sabe o que aconteceu, Lucas? Esse irmão Ayrton, o nome dele, é Ayrton mesmo, com R. Ele cuidou da minha perna, ele ia em casa 2 vezes ao dia.
Ele chegava em casa às 7 horas da manhã e 6 horas da tarde. Por 6 meses, de domingo a domingo, ele não faltou um dia sequer. E de vez em quando ele ainda levava um todinho, levava um chocolatinho, levava um doce, levava um lanche, porque esse irmão se tornou a própria bênção. Infelizmente, no ano de 2020, em outubro de 2020, na pandemia, ele faleceu. Não faleceu da Covid, faleceu porque ele teve um problema de fígado. Ele tinha um problema de fígado e infelizmente deu hemorragia e ele não resistiu. Seja uma bênção na vida dos teus irmãos de fé, seja uma bênção na missão, na obra missionária. Um dia, pastor, esqueci o seu nome, desculpa, João, um dia, um irmão em Cornélio Procópio chegou para mim e falou assim: pastor, eu vejo o senhor falando muito de missões aqui na igreja, porque a nossa igreja é extremamente missionária. Para você ter uma ideia, nós estamos hoje atualmente com 9 projetos missionários, investindo R$35 mil por mês nesses 9 projetos missionários. A nossa igreja sustenta 9 projetos missionários, fora os campos missionários que nós temos, mais 5, mas os 9 projetos fora do país. E esse irmão chegou para mim e falou assim: pastor César, eu vejo que o senhor fala muito aqui em missões, eu leio, escuto, pregações ótimas, não sei o que, não sei o que. O que o senhor precisar, fala comigo. Sabe quando que eu falei com ele? Nunca. Porque quem quer dar, não oferece. Tem que ser espontâneo. Tem que ser espontâneo. Dificilmente, pastor Tiago, eu faço apelo na igreja para levantar a oferta missionária. Falo assim, irmãos, hoje é o dia da oferta missionária. Porque se a pessoa não entender que ela tem que ser a própria bênção, não sou eu que vou convencê-la. Se o Espírito Santo não convencer, nunca pedi R$1 para esse irmão. E nunca vou pedir. É um propósito que eu fiz comigo mesmo. Eu nunca vou pedir, porque quem quer dar, não oferece. E eu acho que quando chega os domingos assim, de oferta missionária, que é o segundo domingo, inclusive domingo agora, ontem foi o dia da oferta missionária, eu fiquei olhando assim, ele estava lá no meio da igreja, ele não move uma palha, acho que ele fica esperando eu pedir para ele. Não, irmão, você tem que se tornar a própria bênção. Ninguém precisa pedir, você percebeu, você já é a bênção, você vai lá, sem ninguém perceber, né? Mas infelizmente, é o que diz as Escrituras, há pessoas que elas juntam para si, mas não são ricas para com Deus, elas nunca vão entender, porque elas não se tornaram a própria bênção. Também o contrário é verdadeiro. Tem irmãos na igreja que eu não preciso pedir nada, há irmãos na igreja que eu não preciso falar nada, eles observam e veem, eles observam, vão lá e semeiam. Por quê? Porque resolveram se tornar a própria bênção. Eles reconhecem que eles são tão prósperos, tão abençoados, que para fazer aquilo, irmãos, não custa nada. Esses dias atrás, eu estava falando com o pedreiro, um pedreiro que é da igreja. Falei, Reginaldo, eu quero mudar essa calçada aqui, ó, que é um piso liso por causa das crianças, é um vão mais ou menos desse tamanho aqui assim, da igreja. Eu falei assim, eu queria mudar isso aqui, eu queria colocar calçada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, eu quero que você faça um orçamento para mim. Manda o orçamento, material, o que vai precisar, tal, para a gente poder levantar os custos aqui e aprovar na liderança. Ah, beleza. Aí passou um dia, passou 2, passou 3, ele nada, não falou nada. Eu voltei nele num culto de quinta, falei, Reginaldo, e o orçamento? Ele falou, pastor, o irmão já até pagou. Eu falei, qual o irmão? Eu achei que era o administrador da igreja. Ele falou assim, o fulano de tal. Ele ouviu o senhor falando, aquele dia que nós estávamos conversando, ele chegou para mim e falou assim, pode fazer o serviço lá da igreja, quanto você vai cobrar? Tanto, está aqui, e o material você pega na loja tal, 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 tal. Você está vendo como é que é? É a pessoa que se torna a própria bênção. É um empresário, Deus tem prosperado, Deus tem abençoado a vida dele, não precisa você pedir. Irmãos, vamos fazer uma campanha, porque olha, o diabo está furioso. Não precisa. Aquele que é a própria bênção, aquele que reconhece que Deus tem abençoado a vida dele, ele é espontâneo, ele é um semeador. Uma hora eu vou vir falar aqui sobre semeadura para vocês. Você se torna, meu irmão, a própria bênção até na vida daqueles que não gostam de você.
Você se torna uma bênção na vida dele. Eu estava compartilhando com o pastor Tiago agora há pouco ali uma situação que aconteceu algum tempo atrás. Mas você se torna. Ah, fulano não gosta de mim, eu não olho na cara dele. Ah, aquela lá, minha sogra, sabe? Meu cunhado, meu vizinho, aquele cara que trabalha comigo. Irmãos, preste atenção numa coisa. Quem é abençoado, quem é abençoador, não paga mal com mal. Nem injúria por injúria, como diz as Escrituras. A pessoa é tão abençoada, ele se tornou tanto a própria bênção, que ele não tem tempo para briguinha, para discussão, para diz que me diz, para tirar satisfação, sabe? Por leve trás, para ficar amargurado, ressentido. Não, ele é a própria bênção. Ele é a própria bênção. Ah, mas o fulano não gosta, pastor, de você. Você acha que todo mundo lá em Cornélio gosta de mim? Claro que não, irmãos. Mas não é problema meu. Não é problema meu eles não gostar de mim. Eu gosto deles, eu sou uma bênção na vida deles. Se cair eu ajudo a levantar, se precisar de ajuda eu estou lá junto, se passar por uma luta eu estou lá para orar com ele, porque eu quero me tornar a própria bênção. Eu quero ser a própria bênção. Abraão, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, mas no final você precisa se tornar uma bênção, ser tu uma bênção. Eu quero te perguntar, você tem sido uma bênção? Você já se tornou a própria bênção? Se Deus te prosperar, se Deus abrir uma porta maior ainda para você, se Deus mudar a tua sorte, será que a bênção não vai parar em você? Olha, agora sim, meu Deus, graças a Deus, agora eu estou bem, graças a Deus eu paguei minhas contas, graças a Deus eu estou com um dinheirinho guardado, enquanto tem gente gemendo e sofrendo, precisando de R$100 para levar o filho para comer um lanche, e você está com o dinheiro guardado, porque a bênção parou em você. Você até sabe que o teu cunhado está passando por dificuldade, que o vizinho perdeu o emprego, que o irmão da igreja está precisando comprar um remédio. Você tem condições, mas a bênção parou em você. Deus te abençoou, Deus prosperou, te deu um negócio bom, abriu as portas para você, mas você não se torna a própria bênção. Então, ser abençoado é para mim mesmo, ter o nome engrandecido é para mim mesmo, mas ser uma bênção eu tenho que ser para os outros. Eu tenho que me tornar uma bênção na vida dos outros. Ter por ter, ser por ser, conquistar por conquistar, crescer por crescer, prosperar por prosperar, ter o nome engrandecido, só para ter o nome engrandecido, para quê? Quando você partir dessa terra, não vai levar nada. Ternão de segunda categoria, só a parte de cima. Descobri há pouco tempo, pastor, que não veste o terno inteiro no sujeito. Vai ficar tão decepcionado. Verdade, tem uma irmã que trabalha numa funerária, e outro dia eu conversando com ela, eu falei assim, como é que vocês colocam a roupa no defunto? Ela falou, pastor, não coloca, é só a parte de cima. Eu falei, o quê? Ela falou, a gente corta. Acho que a gente vai ter o trabalho, o cara todo duro lá, vestindo terno, camisa, a gente corta e coloca por cima. A não ser quando a pessoa morre lá no hospital, ainda dá, né, para vestir, vai lá e veste, mas a maioria não é feita assim. Você não vai levar teu dinheiro, você não vai levar a tua casa, você não vai levar o teu carro, você não vai levar o teu nome engrandecido, você não vai levar as suas conquistas, os teus diplomas, nada disso, não é? Então, meu irmão, ser a própria bênção, nossa, é uma satisfação tão grande que você não tem noção. Talvez tenha, né? Desculpa, talvez você tenha. Você, bênção, você é. Bênção você tem que ser. Bênção você tem que se tornar para os outros e não para você mesmo. Você teria coragem de fazer um voto desse? Meu Deus, tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, através da minha vida, do meu trabalho, vai servir para abençoar outras pessoas. A partir de hoje eu vou colocar os meus olhos nisso, vou colocar o meu coração nisso, eu vou me tornar a própria bênção. É um propósito que eu estou fazendo. E a partir de agora, não é amanhã não, é agora. Quando eu sair daqui, eu já vou sair com essa mentalidade. Eu vou ser a própria bênção. Pode mandar.
pode abrir as portas, pode me prosperar, pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Irmão, surpreenda e você vai ser surpreendido. Surpreenda, ajude e você vai ser ajudado. Se você quiser e estiver disposto, sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina, além daquilo que você pede. Agora, por que Deus faz? Para que você seja a própria bênção. Para que você seja a própria bênção. Para finalizar, quero contar a última historinha aqui para vocês. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e geralmente, nós pastores metodistas, quando a gente vai pregar um na igreja do outro, a gente combina as despesas de viagem. E nunca fala assim, eu vou aí, mas você tem que me dar uma oferta de tanto, eu cobro tanto. Não é assim, a maioria dos pastores também são assim. Lucas já foi ministrar lá na nossa igreja, o pastor foi, eu sempre estou por aqui, outros pastores já foram. Pastor Paulo Silva não sai de lá, é mais metodista do que Logos, Pastor Paulo Silva. E nós sempre honramos um ao outro. Essa é a nossa prática de honrar, não é, pastor? Mas um dia eu fui pregar numa igreja metodista, eu sou um pastor metodista. E aí o pastor falou para mim assim, ô César, pastor César, então você vai vir e aí então eu vejo para você uma oferta. Eu falei, não precisa, pastor, é só minha despesa de viagem, são 500 quilômetros, para eu ir e 500 para eu voltar, então paga a minha viagem. Tá bom, beleza. Fiquei lá 3 dias, Lucas, pregando na igreja. Quando no último dia, terminou o culto assim, o pastor chegou para mim, pastor Tiago, e falou assim, quem vai acertar com o senhor é aquele irmão, ele era o tesoureiro da igreja, o manda-raio. Eu falei que é o manda-raio. Aí veio um senhorzinho com olha, essa imagem Deus vai ter que apagar da minha memória, eu já orei um punhado de vezes, fiquei traumatizado com isso. Brincadeira, irmãos. Esse irmão chegou com uma pastinha, era o tesoureiro da igreja, uma pastinha amarela, me lembro até hoje, uma pastinha assim, amarela debaixo do braço. O pastor pediu para eu acertar as despesas da sua viagem, desse jeito, olha o manda-raio, pastor João. Pediu para eu acertar as despesas da sua viagem. Eu falei, bacana, o senhor tem os comprovantes? Eu falei, comprovante? Eu nunca peguei nota para nada. Geralmente a gente dá uma oferta para o outro, Falei, não, eu não tenho, acho que está lá no carro. Só acertamos com comprovantes. Falei, tá bom, obrigado então. Gente, me subiu um sangue assim, foi a primeira vez que a Maísa fala que me viu irado, porque eu não demonstro, mas ela percebeu. Subiu um sangue assim do pé até o último fio de cabelo, aqueles que ainda restam, irmão, Falei assim, eu vou arrumar tudo quanto é tipo de recibo para esse irmão. Fui lá no carro, mas tinha recibo para tudo quanto é lado, sabe? Nota que nem era da viagem, juntei tudo aquilo lá, trouxe assim, mas trouxe assim, tudo misturado e entreguei na mão dele. Aquele senhorzinho, ele ficou olhando para mim um tanto assim de recibo, falando, nossa, mas o pastor, gastou muito na viagem. Irmãos, estou falando para vocês diante de Deus. Ele entrou numa salinha e depois de uma meia hora, ele saiu de lá com um envelope na mão, com o dinheiro dentro. Aqui está o seu acerto. Entrega aqui para mim, Tiago. Do jeito que ele entregou para mim o envelope, eu virei assim e coloquei dentro do gasofilácio. Eu vou deixar de oferta para a igreja. Deus abençoe. Ele não sabia onde colocar a cara. Sabe por quê, irmãos? Esse tipo de gente não são gente abençoadoras. Eu já fui em muitos lugares que o pastor falou assim para mim, eu não posso te dar oferta. Eu falei, não tem problema, eu vou ir para te abençoar, fica sossegado. Eu não vou ministrar por oferta. Eu não vivo disso, eu tenho meu subsídio na igreja, graças a Deus. Irmãos, e lá você é surpreendido. Irmãos te abençoam, pessoas te abençoam, o próprio pastor te abençoa, porque são pessoas abençoadoras. Então você vai encontrar no meio de muita gente, no meio da tua casa, da tua parentela, onde você trabalha, onde você vive, onde você convive, 2 tipos de gente: aqueles que são abençoadores por natureza, porque reconhece que tudo veio da mão de Deus, é uma pessoa espontânea, uma pessoa natural. E você vai encontrar aqueles que são sanguessuga, dá,
dá e dá. Eu tenho, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Qual que você acha que vive mais feliz? Qual que você acha que deita no travesseiro e dorme tranquilo? Perde até a hora de levantar. O sanguessuga perde até o sono, porque ele está preocupado em ter, em ganhar. Entendeu? O meu cunhado, um dia vocês vão conhecê-lo, que ele vai vir aqui comigo. Um dia eu vou trazer ele aqui. O meu cunhado, há 16 anos atrás, ele morava em Itapema, Santa Catarina. Eu, pastor Tiago, levei cesta básica para ele. Tal era a situação dele. Fiquei 3 dias na casa dele, pastor. Eu vi ele meia hora nos 3 dias, porque ele tinha 3 empregos, ele trabalhava de garçom. Então saía, vinha, dormia, acordava, ia para o outro, tal, passava a noite trabalhando de garçom. Mas o meu cunhado, um dia eu falei isso para ele. Falei: Edilson, coloca isso no teu coração, seja um semeador. Ele falou assim: como que eu faço para ser semeador? É a administração da semeadura, que um dia eu quero voltar aqui e falar com vocês a respeito disso, se o pastor quiser. E eu ensinei ele. Vou resumir para você. O meu cunhado hoje, ele tem uma empresa de prestação de serviço, ele tem mais de 4.000 funcionários em todo o Brasil. Acho que você conheceu ele lá em Cornélio, o marido da Márcia, não sei se você lembra, o Edilson. Ele tem um aras que ele cria mulas dessas de raça, de competição, sabe? Ele tem uma mula, estava conversando com ele ontem. Ele falou assim: essa mula eu estou levando ela para Goiás, porque nós vamos participar tal, nesse final de semana agora que vem, de uma competição. Uma mula dele custa R$480 mil. Eu até brinquei com ele, porque ele é meu concunhado, né? Eu falei: Edilson, eu com uma mula dessa, eu colocava a mula para dormir dentro de casa e a Márcia para o lado de fora, porque vai que cai um raio na cabeça de uma mula disso aí, cara. É uma mula que ele tem. Você vai lá, ele tem, eu acho que umas 200 mulas. Cria boi, faz de tudo. Mas, irmãos, por que eu estou contando isso para você? É uma pessoa que tem um coração abençoador. Ele é uma pessoa nata, abençoadora. Você imaginou, pastor Tiago? Cai um raio numa mula dessa? Meu Deus do céu, rapaz. É uma só que ele tem, que custa 480 mil. As outras custam 200, 300, 50, 20, 40 e por aí vai. Para você ter uma ideia, o que Deus faz na vida de uma pessoa que se torna a própria bênção. Se torna. Ele tem uma RAM, uma caminhonete RAM, né? Uma Dodge RAM, que foi importada, levou acho que 6 meses para chegar. É a RAM 3000. Até agora eu não vi ainda aqui na 3.500, né? Tem a 2.500, até agora eu não vi nenhuma. Talvez esteja chegando. Acho que ele pagou uns 600 mil naquela caminhonete. Meus irmãos, tem luxo, não tem nada. Piazada da igreja anda com aquela RAM para baixo, para cima, carregando cadeira, carregando, sabe? Não tem apego nas coisas, porque tem o coração abençoador. Eu estou lembrando disso porque esses dias ele deu um testemunho na igreja. Ele falou assim: ó, o que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu tenho veio das mãos do Senhor. E um dia eu aprendi um princípio de ser um semeador e de ser um abençoador. Então, o nosso tema, volta aqui, irmã, por favor, o tema ali da imagem ali, é esse aqui, ó: homens abençoados e abençoadores. Porque só ser abençoado não adianta nada, não vai resolver nada. Agora, quando você se torna abençoador, é diferente. Abençoado é para mim mesmo, só para mim. Ser a própria bênção, ser um abençoador, é para os outros. Amém? Que Deus te ajude, que o Senhor te faça cada vez mais próspero, mais abençoado, mais homem de valor, homem de Deus, homem de palavra, né? E estou me lembrando aqui, só para a gente orar, do que Davi disse a Salomão, né? Quando Davi estava para morrer, Davi reuniu o filho dele, que era Salomão, e falou assim: Salomão, eu estou indo agora para o caminho de todas as pessoas, vou morrer daqui a um tempo. Você faça isso, faça aquele outro, faça isso. Deu todas as instruções para Salomão. E no final, sabe o que Davi disse para Salomão? E seja homem. Seja homem. Você já falou alguma vez para o seu filho, quando ele
cai e começa a chorar. Seja homem, rapaz. Para de choro, seja homem. Você é homem. Foi o que Davi falou para Salomão. Agora, nós precisamos ser homens assim, né? Abençoados e abençoadores. Amém? Fique em pé, quero orar com você, por favor. Em nome de Jesus. Põe a mão sobre o teu coração. Leva o teu pensamento a Deus agora, numa oração. Prescruta o teu coração, prescruta a tua alma. E de tudo aquilo que você ouviu aqui, diante do Senhor, através da sua palavra que é liberada sobre nós, reflita aí na sua vida, meu irmão. Não estou aqui para te acusar, não estou aqui para tirar satisfação, não. Eu vim aqui para abençoar você, para dizer para você que vale a pena quando nós entendemos que nós podemos nos tornar abençoadores. Abençoados nós já somos. O Senhor tem engrandecido o nosso nome, o Senhor tem prosperado, o Senhor tem nos ajudado. Escapamos de uma pandemia, temos o nosso trabalho, temos lutas, temos dificuldades, passamos por enfermidades, por doença, por momentos difíceis, por dias difíceis, mas em tudo Deus tem nos ajudado. Proponha, se for o teu desejo nessa noite, proponha diante do Senhor, fala para Deus: meu Pai, eu quero me tornar a própria bênção. Quem sabe você está aí com lutas, com dificuldade, às vezes com um problema instaurado na família, quem sabe no casamento, com seus filhos, com a sua esposa. Sabe, meu irmão, resolva: eu quero me tornar a própria bênção. Às vezes com o seu funcionário, às vezes com o seu patrão, com algum colega de trabalho, com algum vizinho, com algum amigo, indiferente com algum amigo. Se torne a própria bênção na vida deles. Você vai ver que bênção que vai ser para você, o que Deus vai fazer na tua vida, como que Deus vai te honrar. Essa tem sido a minha experiência, a experiência de muita gente que eu conheço, e não vai ser diferente com você, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, por esse momento tão agradável, tão abençoado, meu Deus, que pude estar aqui, Pai, com os meus irmãos. Eu te louvo, meu Deus, porque se o Senhor permitiu que eles estivessem aqui nessa noite, é porque o Senhor tem um propósito para a vida deles. O propósito, meu Deus, conforme a tua palavra ministrada, é que cada um de nós nos tornemos a própria bênção. O Senhor, meu Deus, há de nos abençoar, o Senhor, meu Deus, há de nos prosperar, o Senhor há de nos dar saúde, nos dar inteligência, nos dar alegria, nos dar discernimento, sabedoria, meu Pai, nos dar condições, oportunidades de nos colocar, ó Deus, em lugares estratégicos, lugares certos, aonde o Senhor quer que nós estejamos, mas não, meu Deus, para nós nos vangloriarmos, não, meu Deus, para nos sentirmos melhores ou maiores do que qualquer outra pessoa, não, meu Pai, é para nós nos tornarmos a própria bênção. Assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor continue me ajudando esses irmãos que estão aqui, a se tornarem, ó Deus, a própria bênção, a serem homens abençoados e abençoadores. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocar nas mãos deles, nas minhas mãos, nas nossas mãos, seja para glorificar, seja para exaltar o teu nome. Eu te louvo, meu Deus, pela tua grandeza, pela tua bondade e pela tua fidelidade. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, pastor Tiago.